Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos vocês. E nesta manhã, né, que é uma manhã abençoada por Deus, porque esse é mais um dia que o Senhor Deus fez para nós. Ele fez para os filhos dele, né, para que nós possamos ser gratos a Ele, né, porque Ele é um Deus zeloso, Ele cuida dos filhos dele que Ele ama, né, e nós somos os filhos do Senhor porque nós cremos, né? Nós cremos em Deus, nós cremos naquele que Ele enviou, né, para trazer a salvação para nós. Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado, Ele não tem deixado faltar nada na nossa mesa, né? É só agradecer, louvado seja o nome dEle para todo sempre, né? De eternidade em eternidade. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês, né? Uma palavra de bênção, uma palavra, né, do amor do Senhor para conosco, uma palavra, né, que o Senhor quer que nós saibamos. Ele quer que essa palavra dele esteja escrita no nosso coração, né? Que o Senhor Jesus ele veio trazer, né, a palavra para nós. Ele veio trazer seus ensinamentos, aquilo que ele aprendeu com o Pai. O Filho veio trazer para nós. E nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor quer falar conosco através da palavra dele. E eu trago para vocês aqui o que está escrito lá no livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 22. E diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então, outros barcos chegaram de Tiberíades perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, e nem os discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com seu selo. Perguntaram eles: Que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: A obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinais miraculosos, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, vos disse, vós me viste, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Não é este, não é este Jesus, o filho de José?
cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Amém? Vamos ficar até aqui, que nós fomos aqui até o verso 51. Né? Então, Jesus, ele disse que ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. E quem crê nele tem a vida eterna. E quem comer desse pão que Deus dá, nunca terá fome, né? E terá a vida eterna. E a vida eterna é essa, é crer naquele que o Pai enviou, que é crer no Filho de Deus que foi enviado para que trouxesse a salvação para nós, né? Agora, nessa passagem que Jesus está falando que ele é o pão da vida, né? Então, aquela multidão ali, da qual esteve com Jesus, aonde que o Senhor fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, que tinha mais ou menos 5.000 homens ali, e só tinha 3 pães e 2 peixes. E o Senhor, né, ele fez o milagre da multiplicação. E essa mesma multidão que estava ali, que viu o milagre do Senhor, né, viu o Senhor multiplicando, né, e os discípulos ali distribuindo, compartilhando para que todos pudessem comer, eles mesmo assim não creram. Eles mesmo assim não creram que o Senhor é o Deus de milagres. Mas eles estavam em busca do Senhor Jesus, né? Eles foram até o local onde que o Senhor tinha feito o milagre dos pães, dos peixes, e eles não encontravam Jesus ali, e o barco, né, já tinha passado para o outro lado, e eles também, né, foi vindo outros barcos, e eles entraram no barco e foram atrás de Jesus, eles estavam ali buscando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele conhece o coração do homem, né, ele sonda o coração do homem, porque lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10 diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, o Senhor, ele sonda, ele sabe tudo o que nós pensamos, ele sabe tudo o que está dentro do nosso coração. E ele sabia o que estava no coração daquelas pessoas, daquela multidão que estava ali buscando por ele, né, que estava indo atrás dele. Então Jesus, ele veio e disse a essas pessoas, e disse assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, né, em que o Filho do Homem nos dará, do qual Deus Pai o mandou, o marcou, né, Deus Pai o marcou com seu selo. O Senhor Jesus foi marcado com o selo de Deus, né? Então aquelas pessoas estavam ali atrás, não era daquilo que o Senhor estava trazendo, não é das palavras, eles não queriam a palavra, eles não queriam
escutar Jesus, não pelo que ele estava trazendo para nós de tão rico, de tão importante, que eram as palavras da salvação, mas eles estavam ali por causa do pão, porque foi o próprio Jesus que disse que eles estavam buscando o Senhor, não pelos milagres que Jesus estava fazendo, porque Jesus ele operava milagres, ele estava ali no meio, andando ali, e várias pessoas traziam ali no meio da multidão os cegos, os coxos, os surdos, os mudos, traziam os endemoniados para que o Senhor expulsasse os demônios. O Senhor ali estava ali, ressuscitava os mortos. Então o Senhor ele estava fazendo muitos milagres. Mas as pessoas só estavam preocupadas em encher o estômago com aquela comida, né? Com a comida que o Senhor podia multiplicar e dar a eles para comer, né? Porque era uma situação difícil também que eles passavam e eles tinham falta das coisas, mas o Senhor, ele fez a multiplicação dos pães. E mesmo assim, o povo ainda não creu. Mesmo vendo o Senhor Jesus operar os milagres, né, das curas, né, da libertação que ele estava fazendo ali no meio do seu povo, e mesmo assim, aquele povo não creu. Assim como hoje, muitos ainda não crê no Senhor Jesus. Muitos ouvem a voz de Deus, muitos dão caso, fazem caso da palavra do Senhor, porque buscam conhecer a palavra dele, mas muitos também, a maioria não faz caso do Senhor e da sua palavra. Eles vão atrás do Senhor, buscar o Senhor na hora da necessidade, né? Mas eles estão ali buscando só o pão, aquilo que perece. Mas o Senhor disse que nós devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. A comida que permanece para sempre é os ensinamentos do Senhor, que é o alimento para o nosso espírito. E o Senhor fala: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E quando Jesus, nessa palavra, diz que os pais, né, os pais daqueles que estavam ali, o Senhor disse que os pais comeram maná, que o maná, que é o pão que desceu do céu, mas quem enviou o pão, eles deram a glória para Moisés, né? Porque Moisés orou e Deus mandou o pão do céu, porque as pessoas ali estavam murmurando no deserto, né? Por causa da falta do pão e desejando voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Né? Então o Senhor ele ficou irado por causa disso, porque eles não confiaram na providência de Deus, e eles começaram a murmurar e desejar voltar para a escravidão, né? Porque lá na onde que eles estavam, lá eles tinham de tudo, mas no deserto não tem nada. Mas eles poderiam ter esperado de Deus, né? O Senhor entrar com a providência dele. Porque a palavra de Deus diz que antes de nós pedirmos qualquer coisa, Deus já sabe o que nós necessitamos. Então, eles estavam ali, eles poderiam ter adorado o Senhor, né? E o Senhor, ele estava ali para manifestar a glória dele, para manifestar o poder dele, das coisas que ele podia fazer. Mas mesmo assim, Deus enviou o pão do céu. Eles foram dormir e no outro dia, lá no deserto, né, Deus mandou o pão. Então, estava cheio de pão, né? Era o maná. Então, o Senhor enviou o alimento para eles no deserto, né? Mas eles estavam dando a glória para Moisés. E o Senhor Jesus falou: não foi Moisés, mas foi Deus. Foi Deus que enviou, né? Porque só Deus tem poder para fazer um milagre desse tipo. O homem não tem poder, mas Deus tem, né? E quando o homem ora, Deus ouve. O homem na sua necessidade, ele ora e Deus ouve. Enquanto nós estamos orando, Deus está cuidando de nós, porque Ele é um Deus que não dorme. Ele é um Deus que está com as mãos dele estendidas para abençoar, para salvar, para perdoar. Basta a gente se achegar para Ele, né? Porque nós temos livre acesso. Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há outro de ouro, não há outro de barro, de pedra, não há outro. Somente o Senhor é o intermediador. É Ele que intercede por nós diante de Deus. Não há outro que pode fazer. Porque Jesus,
ele veio ao mundo e ele morreu santo e ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Não há outro que possa estar lá no céu, porque todos os outros a quem os homens clamam, os homens oram, tudo aquilo que os homens colocam como um Deus, que acha que pode interceder, não pode nada fazer. Porque aquele que pode fazer alguma coisa é aquele que foi morto e que vive para sempre. Ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas todo o outro a quem o homem adora, e a quem o homem ora, a quem o homem se curva, que não é Deus. Esses não podem fazer nada porque não são Deus. Eles ainda estão mortos, estão no pó da terra, estão debaixo da sepultura, ainda não ressuscitaram. E vai ter o dia que eles vão ressuscitar. Mas, assim como nós, o dia que o Senhor Jesus voltar, porque é uma promessa dele, quando ele foi elevado aos céus, ele prometeu para nós que voltaria para nos buscar, que ele ia nos preparar morada. E quando estivesse pronto, ele ia voltar para buscar aqueles que creram nele, que andaram na palavra dele, né? Ele vai buscar a igreja dele, né? Porque a igreja não é templo físico, porque a palavra diz que Deus é espírito e não habita em templos feitos por mão de homem. Mas o Senhor Jesus, ele veio em carne, né? Então, nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou em carne. Ele não, ele agora, ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é Deus vivo, né? Ele é o Deus vivo e é somente Ele que pode escutar o nosso clamor e pode fazer alguma coisa por nós. Nenhum outro tem poder, porque estão debaixo da sepultura. Nenhum que o homem faz com a própria mão pode fazer alguma coisa para nós, porque foi feito, né? Foi feito por mão de homem. Mas aquele que Deus enviou, esse intercede por nós. A esse nós podemos clamar. E Deus pode fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Então Jesus disse no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então todos que creem no Senhor Jesus, foi dado por Deus. Se você que está ouvindo esse áudio, crê no Filho, você também crê no Pai. Porque ninguém pode crer no Pai se não crê no Filho. Porque está usando de mentira, né? Porque Deus enviou o Filho dele. E se um permanece no outro, então se nós não cremos no Filho, nós também não cremos no Pai. E então, todo aquele que o Pai enviar Jesus, né? A todo aquele que o Senhor Deus escolheu para crer no Senhor Jesus, esse faz a vontade de Deus, esse busca a presença de Deus. E o Senhor Jesus disse que de maneira nenhuma esse será lançado fora. Foi ele quem disse que de maneira nenhuma será lançado fora. Porque foi Deus que enviou, foi Deus que deu para crer no Filho. No verso 38 diz: Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor Jesus, ele foi enviado, ele desceu do céu, né? E essa é a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou o Senhor Jesus? O próprio Deus, o próprio Pai. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Olha o Senhor falando a promessa dele. No último dia, o Senhor virá e o Senhor ressuscitará a muitos que creram nele. E também ressuscitarão os que não creram. Mas só que os que creram será para viver uma vida eterna com Cristo Jesus no reino dele. E os que não creram para condenação, né? Porque só há dois caminhos: ou você escolhe o céu ou você escolhe o inferno. Porque Deus, ele não nos fez como robôs. Ele deu livre-arbítrio para nós escolhermos o nosso caminho, porque nós conhecemos o que é bom e o que é mal. Então, se nós queremos estar com Cristo, que venhamos a escolher o caminho bom, o caminho dele, né?
E no verso 40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor confirma a palavra, o Senhor ressuscitará. Todos os mortos sairão da sepultura quando o Senhor Jesus voltar. Aqui no verso 43 disse: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Aí ele falando de novo, prometendo para nós. E está escrito nos profetas, no livro dos profetas está escrito: serão todos ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Então nós somos ensinados, é por Deus. E todo aquele que ouve o Pai aprende dele e vem a mim. Então, todos nós que ouvimos a palavra de Deus, nós vamos até o Senhor Jesus. E todos que vão até o Senhor Jesus foi dado por Deus. E nenhum destes será lançado fora. O Senhor não vai excluir ninguém que creu nele. Né? Então nós temos que andar segundo a vontade dele, segundo a palavra dele, para que nós sejamos salvos por ele, porque só Jesus tem o poder para salvar. Porque ele é o Salvador enviado por Deus. Todo aquele que vai até o Senhor recebe a salvação, recebe a libertação, recebe cura. Ninguém fica no engano, porque o Deus tira todo engano. Então o Senhor fala: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. E ele fala: eu sou o pão da vida. Então, ele está explicando aqui por aqueles que estavam questionando ele. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então, todos aqueles que comeram maná lá na época de Moisés morreram. E aí ele diz: e aqui, porém, está o pão que desce do céu, porque aquele que desceu do céu é o próprio Jesus, o Filho, do qual, se o homem comer, não morre. Todo aquele que come do pão da vida, do pão que desceu do céu, não morre. E o pão que desceu do céu é a palavra de Deus. É a palavra que o Senhor Jesus trouxe para nós com os ensinamentos para a vida eterna. Essa palavra é o manual para a nossa salvação e nós devemos comer. A palavra de Deus é para ser comida, é para ser lida. E toda vez que a gente lê, a gente está comendo do pão da vida, do pão que desceu do céu. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão da minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Senhor, ele deu a carne dele pela vida do mundo. Ele se entregou no nosso lugar como sacrifício vivo, né, diante do Pai, por amor de nós. Né? E todo o ensino dele é o pão da vida. Ele é o verbo que se fez carne, porque o verbo é a palavra e antes era a palavra. E essa palavra se fez carne quando Jesus veio ao mundo. Por isso que ele fala: eu sou o pão, eu sou a vida eterna. Quem vem até mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá. Então, nós temos que crer no Senhor, crer na palavra, buscar o conhecimento do Senhor, para que nós possamos alcançá-lo, para que quando ele voltar, ele possa nos ressuscitar, para vivermos com ele o resto da eternidade. Porque quando a gente morre, não termina ali. Mas nós vamos ser ressuscitados como Jesus também ressuscitou. O Senhor, ele ressuscitará a todos. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai chamar todos os mortos dos túmulos. Todos que morreram no mar será chamado, todos que, né, desapareceram lá no mar, que não encontraram mais os corpos, e o mar vai ter que dar os mortos, a terra vai ter que dar os mortos, a sepultura vai ter que dar os mortos, todos vão ressuscitar, né? Só que uns para a vida eterna com Cristo e outros para a condenação, porque aqueles que não andaram segundo a palavra de Deus, eles vão ressuscitar para a condenação eterna, né? O inferno é um lugar onde foi feito por Deus, porque Deus fez todas as coisas, porque ele sabia que teriam pessoas más. Porque só que ele fez, não foi para o homem.
Ele fez foi para Satanás e seus demônios. Porém, todo aquele que vai pelos caminhos de Satanás fazendo a maldade, fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, esses estão caminhando para lá junto com Satanás. E por isso é o cuidado de Deus, é a palavra dele que ele trouxe para que nós aprendamos dele, aprendamos com ele, para que nós não sejamos direcionados para esse lugar de escuridão, de treva, de ranger de dente, de choro, de gritos. Porque o inferno é assim, o inferno é um sofrimento eterno. Por isso o Senhor, pelo cuidado dele, né? Porque esse lugar não foi feito para o homem, mas é o homem que está indo para lá. Porque não conheceram a Deus, porque não buscou fazer a vontade do Pai, não viu o que é certo e errado, porque o que é certo e errado está escrito na palavra dele. E nós devemos buscar o conhecimento dele, porque aquele que conhece o Pai não será lançado fora, porque aquele que conhece o Pai também conhece o Filho, porque o Filho veio enviado do próprio Deus, pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Amém? E essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, para que nós possamos meditar nela, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho, porque ele ensina o caminho através da palavra, e nós temos que seguir ele. Ele fala: aquele que quiser me seguir, tome sua cruz, se esvazie de si mesmo e venha após mim. Para que nós possamos ir atrás do Senhor, seguindo o Senhor, nós devemos tomar a nossa cruz. Quando a gente vai para os caminhos do Senhor, não vai vir perseguição, porque o mundo não conheceu a Deus. Por isso ele persegue aqueles que conhecem a Deus. O mundo odiou o Senhor, mas o mundo também nos odeia, porque nós cremos da verdade, né? Aquilo que é pecado, nós conhecemos sobre o pecado. E o mundo não conhece sobre o pecado, porque não conheceu a Deus, não conheceu sua palavra, não fez caso da sua palavra. E o mundo, se ele não se arrepender, se as pessoas não se arrepender, né? O Senhor vai trazer julgamento à terra, julgamento ao homem que não conheceu a Deus. Porque nós temos tendo oportunidade. Esse é o dia que nós temos oportunidade de poder estar ouvindo a palavra do Senhor e estarmos conhecendo a palavra dele e conhecendo ele. Mas nós não podemos ficar só com aquilo que o pregador fala, só com aquilo que o profeta fala, só por aquilo que o missionário fala. Mas nós devemos ficar com aquilo que Deus fala. E Deus está falando. Hoje Deus está falando com todos vocês que estão ouvindo essa palavra. Busquem o Senhor, busquem conhecê-lo, conhecer a palavra dele, porque só a palavra dele pode salvar, ela tem poder para salvar. O mundo não conhece a Deus. Para o mundo, a palavra de Deus diz que a palavra é loucura para os homens que perecem, mas para os que crê, é poder de Deus. Nós cremos no poder de Deus que está escrito na palavra dele. Por isso nós caminhamos para a salvação. Mas aqueles que não conhecem e acham que é loucura, um dia esses vão ser envergonhados, porque eles também vão ver o Senhor voltando do céu e a igreja sendo arrebatada aos ares. Todo olho verá. Não vai ter um que não vai ver. Mas todo olho verá, porque ele vai vir dos ares, ele vai vir do céu, né? E todo olho verá, não tem aquele que não vai ver. Mas muitos vão se envergonhar. E a palavra de Deus que vai ter muito choro e ranger de dente, vai ter muito arrependimento. Mas quando o Senhor fechar essa porta, que ele arrebatar a igreja, as pessoas que não ouviram a voz dele vão ficar e vão chorar. E vão se arrepender. Mas a porta está fechada. E ele vai falar: eu não vos conheço, porque vocês não me conheceram. Eu não vos conheço, porque vocês não buscaram o meu conhecimento. Não buscaram ter conhecimento do Pai. Não buscaram obedecer ao Pai. Eu não vos conheço. Por isso ele vai fechar a porta. A igreja será arrebatada e a porta será fechada. Né? E ai daqueles que ficar sobre essa terra, porque vai vir julgamento sobre a terra.
porque não conhece, para todos aqueles que não conheceram a palavra. Mas ainda assim, Deus é tão misericordioso que o Senhor vai dar oportunidade, mas a porta vai estar fechada. Mas Ele vai dar oportunidade, né? E Ele voltará. E nós temos que crer. E nós temos que fazer a vontade dele, para que a gente possa subir com ele. E que a gente não fique para receber o castigo junto com os ímpios. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.